Oi. Nada? Não tem, não. Oh, É só aqui, é só aqui. Só fala normal, com sua voz normal. Ah, beleza, Tá? tranquilo. É só para captar o áudio aí. Ah, beleza. Gente, boa noite. Eu sei que vocês já estão no presencial aí há algum tempo, mas eu, como dou aula na UFMA, ainda estou no remoto. Para mim é uma satisfação imensa poder fazer algo presencial, apesar da minha pesquisa na UFMA ser presencial, mais precisamente no bairro do Coroadinho. A gente vai falar sobre isso. Não sei se vocês sabem que o Coroadinho é a 4ª maior favela do Brasil, né? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Então, eu e mais um grupo de pessoas, alunos de mestrado e alunos da graduação da UFMA, e por que não, se quiserem, também é possível alunos de outras universidades participarem. Vou mostrar esse projeto para vocês. Eu esqueci uma coisa essencial, que eu sempre boto um esparadrapo justamente para não embaçar o óculos aqui. Se eu consigo descer um pouco mais. E, como o Paulo falou, eu conheço essa galera toda aqui há bastante tempo. Inclusive, alguns deles foram meus alunos, tem gente que foi meu colega. Na verdade, o primeiro lugar que eu dei aula foi justamente aqui no Selma, em 1998. Alguém já era nascido? Pois é. Eu vim substituir uma professora que teve um grave problema de saúde e não saí mais. Eu não tinha intenção nenhuma de dar aula, eu gostava mais do mercado, inclusive, tive estúdio de design durante um tempo, mas agora tenho focado mais realmente no campo acadêmico, depois do doutorado, e também tenho tentado usar todo o conhecimento que adquiri no mercado para o foco no design social. Vocês já ouviram falar de design social? Alguém aqui? Não? Ninguém chuta o que é? Como? Outra coisa, eu sou surdo de um dos ouvidos. Eu sempre falo para todo mundo. Então, talvez alguns de vocês... Eu sou totalmente surdo do ouvido direito. Então, já tive vários problemas. Assim, hoje em dia, tudo bem, está no remoto, isso não faz diferença. Mas quando eu estou em sala de aula, eu já aviso os alunos todos. Porque às vezes, já aconteceu várias vezes de alguém sentar do meu lado, falar e eu não escutar nada. Porque ele está desse lado aqui, direito, né? Então... só avisando para que eu não deixe passar ninguém batido. Eu sou formado na UFMA, né? E, na verdade, eu vou falar um pouco sobre isso também, uma breve introdução sobre essa formação. E o que eu pensava na época que eu estava no lugar de vocês. Aí. Então, a gente está falando de... eu entrei na universidade em 1990. Fiquei lá até 96. Era uma época muito complicada. Foi a época dos governos Fernando Henrique. A gente teve muito problema financeiro na universidade pública, muitas greves. Então, acabava que a gente demorava até mais tempo para se formar. E durante todo o tempo da minha... do tempo que eu passei dentro da universidade, eu trabalhava num banco. Não tinha nada a ver com design. Então, eu entrei na universidade, eu estagiava no Banco do Estado do Maranhão, que não existe mais, e continuei trabalhando todo o tempo durante a minha faculdade,
Se vocês perguntarem, você precisava trabalhar? Não. Eu sou de, enfim, de uma estrutura, a minha família eu poderia não trabalhar, se eu quisesse, mas na minha família também tem uma história que todo mundo, aos 18, começa a trabalhar, com alguma coisa. Acho que não faz mal, né? Apesar de eu odiava meu trabalho, né? Eu trabalhava na área de sistemas do Banco do Estado do Maranhão e trabalhava com a área de computação, mas com linguagens que vocês nem imaginam que é COBOL. Talvez Paulo lembre disso aí. São COBOL, Fortran, linguagens pesadas, enfim. Era muito chato. Não tem nada a ver com criatividade, é só lógica e tal. Então, tudo que eu mais rezava na época era, pelo amor de Deus, me tirem daqui, que eu consiga me formar e trabalhar com design, porque é isso que eu gosto. Como eu disse, eu vim para cá para passar 3 meses substituindo uma professora que teve um problema de saúde e acabei ficando. Entrei em 98 e saí daqui em 2001. Engraçado que algum tempo atrás, alguns dias atrás, a gente estava comemorando aí 20 anos das Torres Gêmeas, né? Vocês lembram? Eu lembro exatamente desse episódio, do que aconteceu no dia, porque era o dia que eu dava aula aqui e dava aula na UFMA como professor substituto. Então foi o dia que eu fui pegar as minhas coisas na UFMA para ir para o Rio. Eu fui fazer uma pós em marketing no Rio e foi justamente dias antes aconteceu esse episódio de 11 de setembro. Eu também nunca tinha pensado em fazer mestrado e muito menos um doutorado. Então as coisas, de certo modo, foram acontecendo. E eu fui aproveitando as oportunidades que foram se colocando. E também as minhas vontades foram mudando ao longo do tempo. Então isso é uma coisa que vocês vão viver. Inclusive, muita gente fala que às vezes você se formar com 25 anos, 24 anos é muito cedo, entendeu? Para a gente tomar certa... Ou escolher uma profissão com 17, 18 anos é muito cedo. E eu conheço vários casos de pessoas que mudaram de profissão, e pode acontecer com vocês, mas eu tive a sorte de realmente me encontrar no design. Na verdade, só para vocês terem uma ideia, eu queria fazer arquitetura, mas não existia arquitetura em São Luís na época. Só para vocês terem uma ideia, não existia um curso de arquitetura em São Luís, nem na UEMA, no CELMA, não existia. Então, o que era mais próximo de arquitetura era o design e eu vou fazer isso. E aí depois eu me descobri que, na verdade, eu queria fazer design e não sabia o que era design. Apesar de agora, no doutorado, eu ter me aproximado, inclusive da arquitetura, do urbanismo, mais do urbanismo, eu me considero designer, tenho orgulho de falar que sou designer e que bom que eu acertei, porque às vezes as pessoas precisam percorrer, apesar, por exemplo, da minha família meio não falava nada, mas desconfiava, ficava com medo, né, da profissão, eles apoiaram. O que dá uma focinha também, né, porque eu conheço muita gente que fala, você vai fazer design, vai ver de quê, né? Mas é uma área que está... essa foto é da época da faculdade. Eu aí com 25 quilos a menos. Então era só o esqueleto, né? Enfim. E foi justamente a UFMA que me fez gostar mais ainda de design. E eu acabei também me envolvendo com o centro acadêmico, fui presidente do centro acadêmico quase a metade do tempo que eu passei na UFMA.
Então, eu acabei me envolvendo com questões políticas também, da profissão. Esse aqui foi um evento que aconteceu em 96, foi o 6º N Design. Eu não sei se vocês estiveram aqui no 19º. Eu também, voltei de Portugal e cheguei a dar uma palestra aqui e fazer uma oficina também. E foi justamente esse N de Design que é quase como um fantasma que puxa a gente, o lençol da gente. Foi justamente por causa disso aqui que anos depois eu voltei para uma área que eu queria trabalhar desde a graduação, uma área mais focada em impacto social, só que, infelizmente, eu não vou querer aqui falar nenhum tipo de mentira para vocês, é uma área que tem desafios imensos para se tornar sustentável do ponto de vista financeiro. Então, é uma área de proximidade com o terceiro setor, né? A área aí que trabalha com as instituições, organizações sociais, as ONGs, enfim, os institutos, as fundações, né? Essa aqui é a época do N Design, e a gente fez uma coisa muito que hoje eu vejo, e que também colegas na época falaram, mas eu não consegui enxergar, porque ninguém falava de design social naquela época, ninguém falava de design participativo, ninguém falava de democracia no design, ninguém falava sobre impacto do design na vida das pessoas. Pelo menos não falavam para a gente na faculdade. Era o que eu pensava. Mas depois, fazendo um processo de reflexão muito profundo, eu fui ver, na verdade, eu tive 4 professores que mudaram a minha cabeça na universidade, né? Assim, que me fizeram tornaram o meu pensamento mais crítico a respeito do que o design pode fazer, principalmente de ruim para as pessoas. Então, e um deles foi esse aqui, o professor Carlos Alberto Pereira, que nos propunha trabalhar, né, para projetos sociais, que é uma coisa que eu acho que vocês também podem, vocês estão saindo, né? Mas fica aqui a dica para os professores. A gente tem um universo de pessoas que precisam de design, mas não podem pagar por design, por um projeto de design. E isso é uma oportunidade imensa para vocês construírem portfólio com casos reais. E por que não dizer que esses casos um dia podem vir a ganhar repercussão, né? Como está acontecendo com a gente agora, né? A gente está apoiando organizações do Polo Coradinho, e uma delas, principalmente, está começando a tomar uma certa proporção, né? E acredito que essa organização ainda vai ser muito conhecida, né? As duas, mas uma delas eu acredito que vai acontecer de ficar conhecida até nacionalmente muito em breve. Mas isso não é por causa do que a gente está fazendo, né? O que a gente faz nesse projeto, que é o Laboratório de Design Social da cidade, depois eu vou passar o perfil para vocês seguirem lá no Instagram, na verdade ajuda a potencializar o que essas organizações já fazem. Então a nossa intenção é, através do design, fazer com que essas organizações possam se tornar mais conhecidas e também, entrando já dentro do campo do design de serviços, ajudá-las a construir processos internos que façam com que elas se tornem sustentáveis
tanto do ponto de vista social, que aí envolve as relações, né? As relações internas dentro do grupo dessas organizações, quanto as relações externas, que aí a gente já entra no universo das redes, né? Todo mundo fala, a gente precisa montar redes, né? Então, o que a gente também tenta fazer é estimular que essas organizações busquem se conectar com outras organizações. Né? Outras organizações que têm trabalhos complementares. Né? Então, esse evento foi fundamental para a minha formação, mas na época eu pensava assim, olha, como é que eu saio do banco para trabalhar com design social? Aí vão cair matando em mim, né? Porque eu estou aqui recebendo um salário e tal. Depois a vida até provou que eu não estava tão errado, porque o banco foi vendido, foi incorporado pelo Bradesco. Quase todas as pessoas que eu trabalhava foram demitidas. Então, acabou que eu antecipei uma situação muito antes de vida, né? E aqui também vou já falar daquele professor ali, que entrou ali, que ele também participou desse projeto. E foi aqui, em 96 também, que foi criado um Conselho Nacional de Estudantes de Design, o CONE Design. Quem esteve envolvido, não sei se tem alguém aqui que estava na organização do EN Design, né? Então, se tivesse na organização, ia ver que iam falar do CONE Design, né? do Conselho Nacional de Estudantes. Então, foi um evento muito... o EN de 96 foi falado durante muitos anos. E eu, como maranhense, fiquei muito orgulhoso disso, né? Porque eu sei que a galera hoje em dia tem uma autoestima muito melhor do que antigamente. Eu acho muito bacana isso, acho muito bacana esse movimento das pessoas estarem gostando mais de São Luís, vestindo até mesmo São Luís, usando camisetas, e, enfim, fazendo odes à cidade. Porque isso aqui era a nossa tradicional festa brega, né, que durante muitos anos no CCET, na UFMA, foi uma tradição que todo ano tinha essa festa, a gente se fantasiava, era muito divertido, e teve também no EN Design. E vocês devem falar, isso aqui deve ser um espaço de coworking, né? Em 97, ninguém falava de coworking, não existia essa palavra coworking. Em 97, eu e mais outros colegas que fizeram parte da Conde, né, que organizaram o EN Design, a gente alugou essa casa e montou um coworking sem saber que era um coworking. Então, tinha eu e um amigo que trabalhava com design gráfico, outras 3 trabalhavam com design de interiores, tinha um outro que trabalhava com design de mobiliário, móveis, e a gente alugou a casa e fez espaços compartilhados. Tinha uma sala de reunião para todo mundo, tinha salas específicas para cada núcleo, e a gente também acabava vendendo projetos em conjunto. Então, hoje eu sei que a gente fez uma inovação, mas na época era necessidade. A gente não tinha como pagar uma sala, todos ali não tinham como pagar uma sala sozinho. Então a gente teve essa ideia de alugar um espaço compartilhado. E hoje eu vejo que é uma solução cada vez mais viável para vocês, né? E, inclusive, aconselho vocês não entrarem na furada de tentar alugar espaços, como eu já tive essa experiência Alex também já teve, né, de ter uma casa. A própria Caruana, que eu vou falar aqui daqui a pouco, era uma casa que tinha uma infraestrutura muito bacana, mas também era muito caro manter aquilo, entendeu? E hoje vocês têm os espaços de coworking para diminuir esses custos, né? Até porque, às vezes, muitos clientes não estão nem preocupados em visitá-los, né?
Então, essa é uma coisa, uma realidade que vocês vocês estão vivendo com maior frequência. Naquela época, foi uma necessidade. Então, de 98 a 2001, eu dei aula aqui no Unicelma, aí eu fui para o mestrado da PUC do Rio. Na época, era o único mestrado em design que existia no Brasil. E foi, assim, uma experiência incrível, porque eu simplesmente cheguei lá e estava tendo aula com as pessoas que escreviam os livros que eu estudava na faculdade. Então, Rafael Cardoso tem um dos melhores livros de história do design. Eu tive aula com Rafael Cardoso, com Gustavo Amante Bonfim, com Rita Couto. Então, grandes nomes do design, eu tive essa oportunidade de ter aula no mestrado. E por causa do meu tema de mestrado, me chamaram para dar aula na PUC. E eu fiquei na graduação até 2007, quando eu voltei para cá para fazer um trabalho, mas continuei dando aula na PUC até 2012, como convidado. E aí, em 2008, eu passei no concurso do IFMA, só que não dei conta para dar aula para adolescente. Adoro adolescentes, tenho sobrinha adolescente, tal, não tem, mas só para dar aula, às vezes eu era muito duro, aí tinha gente que se emocionava, chamava pedagoga, enfim, não deu certo, né? E aí eu fiz um concurso no outro ano, paralelo também com o convite para ser da diretoria da DG Brasil, né? Que é a Associação de Design Gráfico do Brasil. Acho que eu fui o primeiro nordestino a ser diretor da DG. Então, só que nesse ano tinha outro. Nós fomos os primeiros nordestinos a fazer parte da direção da DG. E desde 2009 eu estou na UFMA. E esse livro aqui isso aqui é parte do resultado da minha dissertação de mestrado, virou um livro. Está esgotado, mas vai ser reeditado, enfim. Isso aqui foi uma das experiências mais bacanas que eu vivi aqui em São Luís, que esse sim foi um espaço que inclusive Paulo vai já aparecer na foto, né? Chegou a fazer parte da Caruana. Era uma casa que ficava ali no São Francisco. E era uma casa do design, assim, todos assim, eu sou muito do que eu sou hoje por causa da Caruana, da experiência que eu tive nesse espaço de convivência. Nós fizemos muitos projetos bacanas de identidade, de branding também, na época que nem se falava de branding em São Luís. Esse aqui é o projeto do Estaleiro Maramar. Esse aqui é um projeto muito querido, porque é de uma indústria daqui de São Luís, é um laticínio. É um projeto que a gente fez em parceria com o Sebrae e que fez com que esse iogurte passasse a vender 6 vezes mais, por causa da mudança da embalagem. Então, foi uma experiência que, vocês vão ver, vários dos elementos aí existem em outras embalagens, mas isso foi tudo fruto do estudo que foi feito na época, que a gente tinha que se aproximar justamente das embalagens de iogurte mais conhecidas. E outros projetos, a Latratoria não existe mais, que era do grupo Majorasca, a Majorasca também, não sei se alguém conheceu aqui, mas foi durante muitos anos a pizzaria mais famosa daqui de São Luís. A Maximize, que é uma agência digital que vocês precisam. Quem tem interesse em trabalhar no digital é um lugar para vocês pensarem em trabalhar, porque é uma agência que trabalha para grandes projetos. Tem alguém que trabalha aqui na Maximize? Está estagiando? Olhares assim, encantados. Eu falei, olha, é um lugar, eu gosto muito do Thiago, que é o
sócio fundador lá. Isso aqui foi a marca que a gente fez para a Maximize há algum tempo atrás. E outros projetos. A Mazulo, que agora, recentemente na pandemia, eu fiz um novo redesign dessa marca. Na verdade, é muito discreto, foi mais um estudo de adequação tipográfica, mudou pouquíssima coisa. E outras marcas aí que a gente fez durante... Mas a casa também era um espaço de educação, de design, de arte, né? Então a gente teve várias oficinas, teve um projeto chamado Caruana Conhecimento. E aqui, olha ali o novinho, olha o professor Leão. Essa aqui foi a nossa última formação antes de eu decidir que eu não queria mais isso. Eu até propus para eles também, não Paulo e Leão falaram assim, não vou me meter nessa treta não, vou fazer outras coisas. Porque eles viam quanto era estressante manter uma estrutura física daquele tamanho. Né? Então foi a época que, olha eu sem barba também, acho que é a última vez que eu fiquei sem barba. E o professor Leão, sempre o homem que impõe o respeito, né? Apenas com esse olhar penetrante dele, ele já diz assim, a gente adorava porque às vezes quando era para mandar dizer não, a gente chamava o Leão, porque o Leão falava não, aí a pessoa... E aí tem duas pessoas aqui, o Fábio está em São Paulo, e essa meninazinha aqui, que vocês estão vendo, a Larissa, hoje é a diretora nacional de comunicação de redes sociais da L'Oréal. Então, o Fábio ainda está na Interbrand, né? Que é uma das maiores consultorias de brand do Brasil. Então, esse lugar aqui era muito especial. Realmente era muito criativo. Só faltava a gente ganhar dinheiro. Mas é impressionante que mesmo todo mundo não ganhando dinheiro, se manteve por causa de um ideal lá. Mas eu falava assim, olha, na hora que começar a nascer filho aí, vocês vão esquecer esse ideal, né? Então, aqui a gente já começa a falar do meu... Eu fui para o mercado e aqui eu começo a voltar para o passado, né? E sobre as influências que eu tive na graduação, ao ler esses trabalhos desses grandes percussores do design ético, social, né? E por que não dizer do design utópico? Imaginar o design para um mundo melhor, mais sustentável, né? Então a gente está falando aqui do americano Buckminster Fuller, do austríaco Victor Papanek, do argentino Tomás Maldonado e do alemão Gibbon Zipp. Desses apenas o Gibbon Zipp está vivo. Então, talvez, se vocês se interessarem por esse tema, talvez seja bom vocês voltarem ao passado. Porque muita coisa que se fala hoje sobre design social, na verdade, foram esses caras nos fervilhantes anos 60 que começaram a pensar. E dizer, tem uma frase clássica do Papanek que é: será que o design não faz mais parte do problema do que da solução? Ele fez essa indagação ali nos anos 70, ao dizer que, na verdade, tudo que a gente fazia estava só estimulando mais as pessoas a consumirem recursos da natureza e sem soluções para que esses recursos depois fossem... por exemplo, vocês sabem que a gente fala muito de reciclagem hoje. Mas se vocês imaginarem que, por exemplo, só a garrafa PET, que muitos de vocês devem usar em vários tipos de produtos, quando compram refrigerantes,
embalagens, por exemplo, de maionese, ketchup, essas coisas todas são feitas de PET. E muitas dessas embalagens voltam, mesmo que vocês coloquem ali nos ecopontos, esses ecopontos daqui não conseguem, não só daqui, mas de todos os lugares do mundo, não conseguem dar vazão à quantidade de embalagem que é mandada para reciclar. Né? Então a gente tem esse problema ainda. E vocês podem sim, essa nova geração, que eu acredito que é uma geração até mais consciente do que a minha, podem sim pensar em outras formas de vida, outras formas de viver, onde a gente use os recursos de outro jeito. Por exemplo, hoje já existem, não no Brasil, mas se a gente for pensar, isso tem muito a ver com o estilo de vida dos meus pais, que era aquela coisa de você ir na mercearia e comprar o quilo, tinha lá as grandes embalagens, os grandes sacos, né, de arroz, de feijão e tal, e a gente pedia lá para o cara botar 1 quilo de feijão num saquinho de papel. E se você for imaginar os conceitos das lojas sustentáveis hoje na Europa, na Alemanha principalmente, nada mais é isso do que imaginar grandes silos de arroz, feijão e outras coisas, e as pessoas, na verdade, levam sua embalagem de casa para comprar aqueles produtos. Né? Existem soluções. É claro que é muito difícil a gente falar de soluções com a barriga vazia. Então, é muito bonito falar dessas coisas todas num país como a Alemanha. Né? Então, a gente tem que pensar também que o Brasil, ele vive realidades que podem ser classificadas como se estivessem no século XIX. A gente vive desde realidades do século XIX até o século XXI. Então, gente que vive sem qualquer tipo de saneamento básico, vocês sabem disso, né? É muito comum. Até pessoas que têm casas smart, né? Com tudo tal, que eu acho bacana. Inclusive, eu tenho uma Alexa, tenho umas lâmpadas lá que eu acendo lá, tal, mas às vezes eu até fico me perguntando se eu precisava mesmo disso. Entendeu? Talvez não, né? Mas eu acho legal. Então, foi lá para, na verdade, em 2007, que minha cabeça começa a voltar para o passado. Começa a voltar para esses caras aqui. Porque eu fui convidado a participar de um projeto para criar uma marca para o bairro do Desterro, ali no centro histórico de São Luís. Que junto com a Praia Grande, são os 2 bairros que formaram São Luís, iniciaram São Luís. Né? Sendo a Praia Grande um bairro aristocrático e comercial, e o Desterro, o bairro dos pobres, dos escravizados, enfim. Sempre foi um bairro estigmatizado por diversos motivos, e até hoje as pessoas pensam que o Desterro é um bairro muito violento no centro histórico, quando o Desterro é mais seguro de andar do que no Renascença. Isso eu posso garantir. Ou até mesmo aqui pelo São Francisco, eu já fui assaltado andando no São Francisco, e eu ando no Desterro. Tudo bem, me conhecem no Desterro. Mas mesmo assim, ninguém mexe com ninguém lá no Desterro. Enfim. Então, a gente foi chamado para fazer esse projeto, que a ideia era fazer a construção de uma marca. Esse, na verdade, foi o primeiro projeto da Caruana, aquele estúdio que eu falei para vocês. Foi por causa desse projeto que a Caruana começou a ser formada. E é uma marca turística para o bairro. Então, um projeto que foi criado em 2007, que era para ser implementado em 2008, mas aí o superintendente do Sebrae mudou, né? E o superintendente do Sebrae, a coisa clássica do Brasil, né?
que é, esse projeto do superintendente anterior, não vou fazer. Não, porque senão ele ainda vai ganhar. Então, essa coisa da não continuidade pelo ego, né? A gente vê muito no Brasil, na política, né? Ideias legais que foram feitas por outros administradores são abandonadas porque isso vai virar, eu vou estar, na verdade, concluindo o trabalho do cara, né? Quando, na verdade, ele, enquanto funcionário público, nosso funcionário, deveria fazer justamente isso, né? Então, inclusive, eu vejo agora, não estou fazendo nenhuma propaganda política, não votei nele, inclusive, né? Mas eu fico muito feliz de alguns projetos estarem sendo continuados. A feirinha ali do centro histórico, as feiras de bairro, projetos que deram até muito orgulho para a gente aqui, né? Conviver com a cidade, né? O incentivo no uso das praças, né? Então, fico feliz, eu espero que esse prefeito continue fazendo essas coisas aí, de continuar, faça outras coisas, como, por exemplo, ciclovia. São Luís não tem ciclovia em lugar nenhum, né? Só no lugar que não precisa tem ciclovia. Você sabe qual é o lugar, né? Enfim, então, existem inclusive coletivos de cicloativismo aqui em São Luís, né? Rumbora se amostrar, tem a Pedal das Minas. Então, existem vários coletivos, além de fazer o cicloativismo, estão também discutindo políticas públicas para que se criem ciclovias em São Luís, né? Que é uma cidade praticamente reta, né? Tem pouco, tirando ali o centro histórico, que tem umas ladeirazinhas, o resto da cidade é plana, né? Então foi um projeto que impactou muito, e depois, porque eu comecei a me aproximar disso e ler sobre isso, eu já estava na UFMA e acabei sendo convidado para fazer parte de um projeto internacional que chamava Dreaming, que envolvia uma universidade da Índia, um escritório de design na Índia, uma universidade nos Estados Unidos e 6 universidades brasileiras. Então, aqui, digamos que eu comecei a me aproximar do meu tema de doutorado. Então, o que era o projeto? A gente dividia a cidade em áreas e a gente saía para entrevistar as pessoas. Aqui em São Luís, a gente foi em vários bairros de São Luís, várias pessoas foram entrevistadas para descobrir quais eram os sonhos das pessoas e como esses sonhos poderiam se conectar a políticas públicas que transformassem a cidade, né? Então, foi aí também que eu comecei a me aproximar, digamos, design de urbanismo. Eu fiquei na minha cabeça começando a pensar mais sobre essas aproximações. Foi um projeto muito bacana. Olha aí, antes da pandemia, a gente tendo aulas remotas, esse professor em Nova York dando aula para a gente. Então, a gente teve aulas diversas com especialistas. A gente estava falando de design thinking, né? Que é uma grande balela, é design. Design thinking é design. Agora, se vocês quiserem falar de performance teatral de design thinking, quadro branco, nada contra esse espaço, hein? Que lindo, né? Só que a gente tem que saber entender que mais importante do que a performance criativa nossa é como a gente vai implementar as coisas. Porque não adianta a gente botar o Canva aqui, que vocês já devem ter estudado, brincar com post-its, tal, não sei o quê, fazer uma ideia brilhante e depois não saber como implementar essa ideia. Não existe inovação sem implementação. Porque a ideia
fica no ar. Então, essa é uma discussão, por exemplo, que eu retomei, um capítulo da minha tese é sobre isso. É uma crítica ao termo Design Thinking e uma retomada ao sentido original da palavra, que na verdade é dos anos 60. Né? E que tem a ver com todo esse processo cognitivo, né? Que é diferente mesmo do projetar, mas que não é só do design, está na arquitetura, está na publicidade, está, enfim, né? Em várias áreas criativas, mas que é muito importante que a gente consiga fazer a conexão das ideias com os recursos para executar essas ideias. Né? Então foi um projeto muito rico e que gerou uma série de soluções que viraram um caderno de ideias que nunca foram implementadas. Olha a coisa batendo na minha porta de novo. O desterro, muito legal, tal, não foi implementado. Olha o Dreaming. E não foi só aqui em São Luís. Todos os estados que fizeram o projeto do Dreaming, nenhuma ideia foi implementada. Então, nós tivemos um evento super bacana, olha aqui, tal, uma sala dessa, cheio de post-it, não sei o quê, altamente criativo, mas a gente não conectou a coisa com a realidade. E aí começa a surgir o meu tema de doutorado. Então, eu comecei a me fazer perguntas. E comecei ali também, já estava ali querendo... foi a época que eu também pensei em passar a Caruana para as crianças que disseram assim, eu vou para tocar minha vida, né? Então, estruturar ideias que apenas entregam uma performance criativa e representações visuais atraentes, ou pensar de forma crítica em como consolidar ideias passíveis de implementação. Foi a primeira pergunta que me surgiu com essa onda do Design Thinking em tudo. Hoje tem Design Thinking em tudo. Não estou dizendo que está errado, foi até bom para a gente, porque a gente ficou mais conhecido. Mas, ao mesmo tempo, eu já me deparei com diversas situações onde chamam uma pessoa, muitas vezes que não é nem do design, para fazer um workshop de Design Thinking, e depois a gente sai lá com um bocado de coisa bonita desenhada que não sai do papel nunca. Não estou dizendo que todo mundo faz assim, existem empresas que fazem a coisa acontecer. Eu estou falando que isso é uma coisa muito comum. E aí veio a cereja do bolo, que na verdade, também acaba sendo a ebulição de tudo que nos trouxe a esse caos que estamos vivendo. Esse caos político que a gente está vivendo. Eu pensei que ia ser diferente em 2013, quando eu acompanhei meus alunos nas manifestações, contra a corrupção e tal, e na verdade essas manifestações acabaram nos levando para um lugar que eu não imaginei, né? Isso aqui são fotos minhas. Foi um momento de muita esperança. Inclusive são aqui ex-alunos da UFMA. Uma boa pergunta, por um redesign do país, é possível fazer um redesign do país, né? Então, eu comecei a pensar em cidade. Então, foi aí que eu pensei assim, talvez comece a entrar no design social, pensando na ideia de direito à cidade, que eu vou falar um pouco mais à frente. Que é o direito à cidade é o direito que as pessoas têm de interferir na vida na cidade. Né?
É porque a gente muitas vezes deixa tudo com nossos vereadores, por exemplo, ou deputados, prefeito, né? E a gente tem condições de formar coletivos, formar agremiações, formar grupos de pessoas para discutir como a gente quer a nossa cidade e até mesmo para propor agendas para esses candidatos, né? E aí, em 2014, eu conheci um projeto de um amigo, um grande amigo, designer, que é dos maiores estúdios de design, chamado Questo No, não sei se vocês conhecem, e que participava de um projeto que existe até hoje. Isso aqui é o Largo da Batata, no centro de São Paulo, e que era... Vocês estão vendo aí ele ocupado, né? Isso era a véspera do Carnaval de São Paulo. Mas isso é um lugar histórico, emblemático de São Paulo, mas que tinha se tornado um lugar árido porque um prefeito decidiu fazer aquilo ali um estirão de cimento, né? Sem nada, né? E aí quando começaram a pensar, vamos dar um uso aqui, o que as pessoas pensam dar um uso na cidade? Vamos fazer um estacionamento. Então, aí as pessoas que queriam outro tipo de cidade falaram, não, estacionamento não, a gente quer uma praça, a gente não quer estacionamento. E essas pessoas começaram a se encontrar. Toda sexta-feira eles se encontravam nesse lugar. Por exemplo, eu graças à iniciativa do professor Alex, e da companheira dele, a Lívia, a gente está se encontrando em praças todos os sábados para fazer piqueniques. E uma coisa legal é que a gente está vendo que as pessoas, tem a ver com a pandemia também, as pessoas estão indo para as praças de São Luís ocupar esse espaço que antes não era ocupado. Que as pessoas antes preferiam ir para o shopping, né? Passear no shopping. E hoje, por causa da pandemia, que a gente precisa de espaços abertos, né? As pessoas estão ocupando também as praças, né? E o que essas pessoas começaram a fazer? Esse grupo que envolvia designers, arquitetos, o pessoal do teatro, né? das áreas criativas diversas, começaram toda sexta-feira a se encontrar para discutir como fazer para aquele lugar não virar um estacionamento. E aí começaram a fazer móveis temporários, né? Vocês conhecem a Casa da Árvore, né? Então, eles começaram a se reunir em coletivos e começaram a construir pequenos jardins, bancos, né? Espaços de interação, né? E esse espaço foi sendo reabsorvido, né, pelas pessoas. E aí também começou a chamar atenção, aí jornalistas começaram a fazer matérias, aí empresas quiseram patrocinar projetos e a coisa tomou uma outra direção. Um lugar que era para se tornar um lugar para colocar carro, hoje é um dos pontos de encontro mais significativos de manifestações em São Paulo, enfim. E isso aqui já é uma peça de design, né, feita por esse coletivo, né, que começou a estudar como construir espaços de interação, espaços para pessoas conversarem, espaços para as pessoas jogarem na praça. Isso aqui é um banco que ao mesmo tempo é uma pista de skate, que o pessoal que desenvolveu chamou os skatistas, porque existia ali uma rixa, né? Porque os skatistas usavam os bancos para fazer, os bancos de praça, né? Para fazer manobra, usam ainda, né? E aí esse coletivo pensou diferente, não. Por que a gente não faz um banco, que pode ser banco e pode ser também um lugar para fazer manobra? Então eles tiraram essa discussão, essa rixa da possibilidade, né?
Então eu comecei a pesquisar esses coletivos, né, essas pessoas que pensam modos de vida diferentes na cidade. E comecei, beleza, ali esse coletivo é só de gente bem de vida, né? Gente que mora em lugares legais de São Paulo, gente que tem grana. E como é que a gente faz para essas coisas chegarem na periferia, né, em outros bairros? Né? E aí eu comecei também a pensar que o design não é só feito por quem faz um curso de design. O design faz parte, quando a gente vai estudar design thinking, inclusive, a fundo, e a ideia de pensamento abdutivo, a gente vai ver que, na verdade, o design faz parte da vida da gente desde muito pequeno, quando a gente se depara com situações onde a gente precisa, por exemplo, estabelecer rotinas, construir pequenos artefatos, quando a gente está brincando com coisas, com peças, pedaços de coisas, e transformando essas coisas em outras coisas, né? Isso já tem um pensamento de design dentro disso, né? E aí eu comecei a me lembrar, Bike Lunch, cara. Bike Lunch é um projeto de design que não foi inventado por um designer que estudou na faculdade. Até pode virar um tema de TCC, né? Ou essa espécie de meta-design aí, essa lâmpada que vira uma lamparina, né? Então, essa ideia de um design que surge de situações de escassez. Olha, aqui eu não tô aqui vangloriando isso, não. Pobreza não é uma coisa bonita. Escassez não é também nada romântico. Mas que existe uma criatividade que vem desse seu universo e que é muito rica e inovadora, e que essa criatividade pode ser usada para gerar ideias novas e soluções novas, né? Então, como é que poderia funcionar essa colaboração entre designers especialistas e amadores para pensar em problemas de bairros vulneráveis, né? E aí, eu reencontro, na verdade, essa palavra design social tem muito a ver com tudo que aconteceu nos anos 60. Tem muito a ver com os anos 60, com todo o movimento de 68. Não sei se vocês estudaram isso, né? A contracultura, enfim, toda aquela revolução cultural que aconteceu em várias partes do mundo no final dos anos 60. E foi justamente nessa época que também começaram a pensar, o design está fazendo um bocado de coisa errada. Então, como é que a gente pode fazer diferente, né? Então, isso aqui é um manifesto que vocês vão encontrar na internet, depois tem a reedição desse manifesto, já muitos anos depois, que faz uma crítica justamente ao design, à publicidade e as formas de atuação que levam as pessoas a consumirem cada vez mais coisas que muitas vezes... e aí eu também enfim, eu consumi coisas nessa pandemia que eu não precisava, muito mais por ansiedade. Aí você entra lá num site de compra de coisa chinesa e manda chegar, né? Então, não sou santo não, viu, gente? Então, esses protestos de 68 reverberaram também para uma possibilidade de se pensar um outro tipo de postura ética do design, né? Então, pensar numa forma de atuação do design responsável. Por exemplo, tem muitas coisas que a gente pode pensar de forma responsável. Tudo bem que cada vez mais é comum, hoje em dia a gente, no design gráfico e visual, as coisas estão cada vez mais migrando para as plataformas online, né? Mas antigamente existia uma coisa que a gente adorava fazer, que era
Vamos colocar um verniz localizado no impresso. Você faz o layout lá e mete um verniz localizado no impresso. Muitas vezes um impresso que é de um evento, de uma semana. E aí depois você não sabe que aquele verniz localizado torna o papel impossível de ser reciclado. Mas ficou bonito pra caralho. Ficou lindo, entendeu? Então, a gente começa a pensar, tem que pensar nisso, entendeu? Que é uma coisa só para o nosso ego, para o projeto ficar lindo, uau, tal. Mas depois não dá, aquilo não dá para ser reciclado. Então, é claro, como eu estou falando, tem coisas que estão sendo até... Hoje, o próprio cartão de visita, né, já tem soluções no celular que você encosta o celular no outro e já passa o cartão, os teus dados todos para... Tem WhatsApp também, né? Então, talvez o cartão de visita vai ser uma coisa daqui a um tempo obsoleta, né? Mas há quem use ainda. E aqui estão 2 livros seminais que eu usei na minha tese de doutorado, e que é o Design for the Real World, do Vitor Papanek, que é um daqueles caras que eu mostrei lá na foto lá atrás, que faz uma crítica a todo esse processo, né? A crise do petróleo ali nos anos 70, enfim. E o Design Participation, uma conferência conduzida pelo professor Nigel Cross, que é se vocês querem estudar Design Thinking de verdade, compre um livro do Nigel Cross. Aquilo é Design Thinking. Está em inglês, mas dá para ler. Se vocês querem também abrir o horizonte da vida de vocês, estudem inglês. Porque aí vocês vão poder trabalhar de casa para qualquer lugar do mundo. Se eu posso dar uma dica legal, estudem inglês. E podem viver, inclusive, em São Luís, se quiser. Qualquer lugar. Ou tem nômades digitais. Lá em Lisboa, onde eu fiz doutorado, teve uma época que eu fiquei escrevendo num coworking, porque eu não aguentava ficar mais em casa. Eu aluguei o espaço no coworking e descobri os nômades digitais. Gente que passava de 3 em 3 meses do ano em um lugar diferente do mundo, trabalhando para a mesma empresa. Mas a língua era o inglês. A língua de conexão era sempre o inglês. Mesmo em Lisboa, português, né? Muitas horas lá para a gente conversar com essas pessoas, tinha que meter ali o inglês mesmo ralado, né? Porque senão você não entendia. Porque tinha gente da Polônia, tinha gente da Austrália, tinha gente, sei o quê, gente que foi passar 3 meses em Lisboa, passear e trabalhar. Vocês podem fazer isso também. São os chamados nômades digitais, né? Então, aqui, eu vou ler esse trecho do livro do Papanek, né? Sua capacidade de crítica social e moral deve ser posta em jogo muito antes dele começar a projetar, uma vez que ele tem que fazer um julgamento a priori para saber se os produtos que lhe foram propostos a projetar ou redesenhar merecem a sua total atenção. Em outras palavras, observar se o seu projeto está do lado do bem social ou não. Delano, muito bonito isso que tu está me falando, eu vou trabalhar numa agência de publicidade e eu tenho que pagar minhas contas, né? Sem dúvida. Eu não vou aqui criticar quem está trabalhando em algum lugar e o dono não tem consciência social, não posso fazer nada. Mas vocês também podem se juntar em coletivos, como a gente se juntou lá em 97. E olha que hoje você não precisa mais nem alugar uma casa como a gente. Eu conheço uns 4 coworkings aqui em São Luís. Então, tem coisas acontecendo aí, né? Isso, do livro do Nigel Cross. Designers profissionais de todos os campos falaram em assumir a responsabilidade dos efeitos colaterais adversos e prejudiciais dos seus projetos. Vocês pensam no impacto que o projeto de vocês pode causar? Vocês param para pensar quando estão projetando?
se aquilo pode causar algum dano ao meio ambiente, se aquilo pode não funcionar bem para um grupo de pessoas, né? Se aquilo não está atendendo, não está sendo acessível a um grupo de pessoas. Vocês param para pensar? Se não param, né? Então, eu penso o design, para mim, design e projeto está muito, a prática do projeto está dentro do design. E essa necessidade que a gente tem de compreender problema para desenvolver soluções baseadas na compreensão dos recursos que a gente vai poder usar, né? Não só financeiros, porque hoje, inclusive, o projeto que a gente faz no laboratório de design social da cidade, lá no Polo Coradinho, é muito... A gente não colocou ainda nenhum dinheiro. A gente não tem dinheiro, na verdade, né? A UFMA não tem dinheiro para investir. A gente tem 2 bolsistas. Ajuda bastante, mas não tem... Então, a maioria das pessoas que estão lá são voluntários. Então, aí existe hoje uma coisa chamada design especulativo, que eu acho muito bacana, que é também você pensar, imaginar futuros possíveis, mesmo que você não vá implementar isso. É só você imaginar uma solução que vai gerar uma discussão. Assim, eu vou mostrar uma coisa à frente, né? Então, design não é só projetar, mas imaginar e especular futuros desejáveis, estruturando recursos e habilidades para alcançar objetivos esperados, dentro de um espaço de tempo, né, também. E pensando nisso, todo design é social. Isso, a gente está vivendo uma experiência social aqui, né? Mas talvez, já aconteceu de eu falar de design social e o pessoal pensar que é design para as redes sociais, né? Pode ser. Pode ser. E aí a gente vai para a sociologia. O que é social? É tudo aquilo que se relaciona com sistemas sociais, suas características e a participação das pessoas neles. Então, aqui a gente está num sistema social. O sistema social do design. São professores do curso de design, alunos do curso de design, alunos e alunas, né? Aqui tem, e aqui, inclusive, eu estou agindo com a minha identidade de designer, que de repente pode não ser a mesma quando eu estiver lá no centro histórico tomando uma cerveja com os amigos, ou na praça, todo sábado lá, fazendo piquenique. Então, todo design é social na medida em que as decisões de projetos de design podem afetar a vida das pessoas nesse sistema social. Mas se eu boto design social lá na busca do Instagram, ou social design, vai aparecer muita coisa do design para redes sociais, né? Nem sempre o termo design social está vinculado, ainda é um termo confuso, na verdade, porque existe vou passar aqui para vocês, uma quantidade imensa de termos criados para dizer praticamente a mesma coisa. Então, por quê? Cada pessoa que cria um projeto, cria um nome novo, porque quer dizer que é inovador. E por isso que a gente eu particularmente uso design social para pensar no design que pensa em problemas do sistema social. Problemas que estão nas vidas das pessoas quando elas se encontram. Quando elas interagem. Por exemplo, as ciclovias hoje é um problema
social. Porque, através de estudos que foram feitos aqui em São Luís, existe uma grande quantidade de pessoas que usam a bicicleta para ir ao trabalho. E aí, por que não aparece isso? Porque as pessoas que usam essas bicicletas para ir ao trabalho são justamente as pessoas da classe C e D. Né? Claro, nós temos o professor Alex, mas mais uma vez um exemplo para a nossa cidade, um homem que anda de bicicleta para todo canto. Né? Então, não vamos esquecer do nosso homem que promove piqueniques na cidade, show de música. É um cara que está à frente do nosso tempo. É o que eu posso dizer. Né? Tamo junto, professor Alex. Então, problemas sociais surgem da exposição da insatisfação experimentada por indivíduos e grupos dentro de suas realidades sociais. O que quer dizer isso? Só existe um problema social se alguém acha que aquilo é um problema. Então, por favor, não façam esse absurdo, que é uma prática colonialista, de ir para um bairro periférico, olhar para aquilo e dizer que aquilo está cheio de problemas, sem entender qual é o problema que a pessoa acha que é o verdadeiro, né? Porque às vezes, esse bairro aqui é feio por causa disso, daquilo, entendeu? Você chega com o teu olhar externo, você não vive naquele lugar, você não entende os problemas. Então, os problemas que você pensa, talvez não sejam os problemas reais. Então, e outra coisa, um problema pode existir agora e daqui a 6 meses não ser mais um problema. Então, geralmente os problemas surgem quando as pessoas se juntam, né? Quantos problemas não surgiram agora na pandemia, quando muita gente que vive em espaços insalubres, casas super pequenas, tiveram que ficar em casa. Muitas delas não podiam ficar, inclusive. E também teve problemas de convivência social em casas confortáveis. Por quê? Porque as pessoas não estavam habituadas a se encontrarem e ficarem tanto tempo em casa. Então, várias soluções de design estão surgindo para esse momento que a gente está vivendo, né? Que não acabou ainda. Então, o problema social é relativo do ponto de vista cultural, já que o que é problema para mim pode não ser para você, ou você. Então essa compreensão faz com que a gente tenha que desenvolver uma prática dialógica, de escutar o outro. Se vocês forem fazer um trabalho em um lugar que vocês não conhecem, vocês vão ter que primeiro escutar, né? Para entender quais são as verdadeiras questões, né? Então, e o problema, como eu disse, uma hora é um problema, na outra não é. Então, todos os problemas, quando a gente fala de design social, são aqueles problemas que são inerentes à convivência humana. A estar, enquanto sociedade. Então, são inúmeros os problemas que a gente tem, e ainda mais num país desigual e numa cidade desigual como São Luís. Então, vocês sabem que tem muitos lugares de São Luís que não tem saneamento básico. E que, inclusive, há lugar em São Luís muito rico que não tem saneamento básico, por isso que a gente tem o cocô na praia, né? E aqui está um caso de design especulativo. Eu não sei se vocês olharam esse projeto. É de um arquiteto, o Raul Rael, que construiu... Como é que vocês chamam isso? Uma gangorra, né? E na época ali do governo Trump, que estava construindo aquele paredão de divisão entre México, ele fez uma gangorra para mostrar que criança dos dois lados são iguais, né? Enfim. Então esse projeto, que na verdade é uma provocação, porque o projeto não pode ficar lá, ele tem que carregar, botar e tirar as fotos e
depois tirar, porque senão a polícia leva, né? É um projeto que a gente chama de design especulativo, que é um design que pensa possibilidades do que poderia ser as relações sociais, né? Esse aqui já é um projeto em Berlim, que é de mobiliário para feiras livres. Né? Mobiliário feito de pallets. Então se criou esse laboratório, o Raum Labor, criou uma série de peças de design que usam restos de materiais para criar espaços de feira livre, de interação nos espaços públicos. Né? E o que dizer esse projeto aqui no Peru, de uma universidade de design que criou uma máquina de lavar manual, usando esses tonéis. Então, a movimentação era com uma alavanca, né, que a pessoa conseguia fazer ali. Vocês podem fazer muita coisa assim, gente. Especular para imaginar outras possibilidades. Né. E foi nessa ótica que eu fui para o doutorado. Isso aqui é a minha primeira experiência num bairro de imigração cabo-verdiana. É um pedaço da África dentro de Lisboa. E quando eu falo isso, é isso mesmo, porque é um espaço segregado. Né? É uma ocupação urbana. As pessoas não têm suas casas construídas, mas não têm direito... Vai falar alguma coisa? Não têm direito às suas casas. Se elas morrerem e não tiverem para quem passar a casa, o órgão lá não existe prefeitura, porque é parlamentarismo, né? São as câmaras de vereadores. Né? A Câmara de Vereador vai lá e destrói a casa. E ninguém pode mais construir. Porque esse bairro está assentado num terreno privado, que foi ocupado quando acabaram as guerras coloniais em 1974. Até 1974, Portugal tinha colônias ainda na África. Então, as pessoas ocuparam... Eu estou vendo aqui que doutorado envelhece a gente. Né? O cabelo era mais pretinho no início do doutorado. E aí, cara, eu fiquei assim maravilhado, porque eu me deparei, por exemplo, o Blue, que vocês estão vendo, esse cara que estão vendo aí na frente, para mim ele é um designer. Só não foi para a faculdade. Porque ele tinha soluções de projeto incríveis, assim. E ele discutia com a gente. Isso aqui a gente estava pensando na possibilidade de ocupação de um espaço lá no bairro. E eu estava discutindo coisas ali com ele. E ele me dando pequenas aulas de projeto também, sem nunca ter passado. Né? Mas por quê? Porque ele também tinha ali uma coisa que a gente chama de conhecimento tácito. Por causa da vida dele, que ele teve vários trabalhos durante a vida para sobreviver, ele já tinha trabalhado com marcenaria, ele já tinha sido pedreiro, ele já tinha sido, enfim, então o cara tinha um pensamento de projeto muito elaborado. Né? Então a gente escolheu um espaço, eles pensaram no projeto que eles queriam fazer, que era um espaço para fazer pequenos shows de música, e fazer uma feirinha de venda de produtos. A gente levou para submeter lá, porque se fosse aqui em São Luís, inclusive esse grupo tinha eram dois brasileiros, eu e uma doutoranda do Rio Grande do Sul, e 2 portugueses. Os brasileiros disseram assim, bora invadir esse terreno. E os portugueses disseram para a gente, aqui não é assim que funciona. A gente precisa pedir autorização. Sim, mas a gente invade, faz a feira e tira os móveis e guarda no lugar. Não, aqui tem que pedir autorização.
Não estou dizendo que o pensamento deles é errado, não é. A gente, o Estado aqui é tão ausente que a gente bora logo invadir esse negócio aí. A gente pensou, porque a gente conseguiu todo esse material, a gente conseguiu uma maçonaria para fazer e a gente ficou 8 meses esperando a autorização até que a gente descobriu que a Câmara da cidade, que é colada em Lisboa, da Amadora, chegou para a gente e falou assim, cara, vocês nunca vão fazer esse projeto, a gente nunca vai autorizar. Aí assim, como assim? Esse projeto, esse projeto é tão legal que ele vai gerar novas ilegalidades. Ou seja, aquele bairro não poderia ser melhor porque mais pessoas iam querer ir para lá. Então, as pessoas não podiam ter lazer, porque senão mais pessoas iam querer fazer suas casas lá. E aí a gente acabou fazendo mobiliário para a organização que nos ajudou lá. Nessa hora faltou a Casa da Árvore. Aí foi legal, a gente fez esses... Então, foram surgindo questões ao longo do tempo sobre essa coisa do Estado, né? De como o Estado se relaciona com a coisa pública mesmo, a coisa de interesse público, né? Então, muitas vezes, o privado é muito mais importante do que o interesse público. Então, aquele terreno, aquelas pessoas estão vivendo lá há quase 50 anos num terreno que é privado, que os donos não querem despejar as pessoas, mas também não dão a posse do terreno, enquanto o Estado não ressarci-los. Então o Estado também fala, já que eles não vão expulsar, eu vou deixar aí, só que não pode ninguém mais morar aí, então vamos deixar eles morando mal. Né? E aí, outra coisa que eu me deparei, que se eu trabalho com... E já aconteceu aqui em São Luís também, o trabalho das ONGs. Né? Tem até um filme que fala sobre isso, acho que é Quanto Vale é por Quilo. É um filme de ficção, mas é uma coisa que a gente pensa no design social também. Se eu resolvo o problema social, eu acabo com o meu projeto. Né? Que é o paradoxo do trabalho social. Se eu extingo o problema social, o meu ganha-pão vai pro... Eu não concordo com isso. Né? Eu acho que, ainda mais em São Luís, no Brasil, há muito espaço para você ir passeando pela cidade, fazendo intervenções em outros lugares. Mas há ONGs que trabalham num lugar a vida inteira e não resolvem o problema do lugar, porque se elas resolverem, acaba o trabalho delas. Então é um paradoxo do trabalho social. Pode ser também de novas interações que geram novos problemas. Pode. E aí eu comecei a pensar nessa ideia de laboratório de design social, que é o que a gente tem feito aqui em São Luís desde da minha pesquisa de doutorado. Então, laboratório como um espaço de experiência. A ideia de laboratório, às vezes a pessoa pensa, nossa, é uma sala cheia de equipamentos. Não, é um lugar que a gente se reúne para discutir as questões que precisam ser feitas e propor soluções. Né? Então, é um processo muito bacana que você cria com as pessoas que vão ser afetadas pela tua criação. E a primeira situação foi essa no Desterro. Eu voltei, lembra lá do Desterro de 2007, do trabalho da marca do Desterro? Eu quis voltar para o Desterro, né? Porque eu queria fazer alguma coisa. Eu fiquei ali, por que não é possível fazer alguma coisa? E aí, junto com o IFMA, com os alunos do IFMA, e alguns moradores, a gente começou a pensar soluções para o bairro.
pensou a ocupação desse espaço aqui. Eles fizeram isso aqui, inclusive o professor Leão foi dar aula lá, para o pessoal aprender a mexer no SketchUp. Né? Então eles pensaram num cine-parede. E a gente discutiu com a comunidade a ocupação desse espaço. E aí começou a treta. Porque essas questões de interesse público precisam ser discutidas realmente. Só que a gente pegou um momento onde o bairro do Desterro estava sem associação. Então, o espaço, o vácuo associativo, foi usado no laboratório. Então, começaram a trazer todo tipo de treta imaginável, problemas, questões que precisam ser resolvidas, mas a gente queria executar só aquela, primeiro. Né? Só que aí começou a cruzar uma série de outras questões. Né? E aí a gente começou a botar em prática isso para tornar o espaço. Mais uma vez o professor Leão aí nos ajudando na missão, que foi ele que deu a oficina lá para o pessoal construir o mobiliário para o espaço. Mobiliário esse que foi subtraído em 2 dias. Mas por outros motivos, gente. Não vai dar tempo de explicar essa história agora, mas eu explico em outra oportunidade. Então, eu comecei a estudar também uma coisa que, na verdade, pensar numa assembleia de projetos, um lugar como esse aqui, que a gente pensasse, a gente olha, é o seguinte, mas não, só dá certo se a gente pensar com as pessoas do lugar, né, sentar com as pessoas do bairro, e começar a discutir, vem cá, como é que é viver nesse lugar? Uma das primeiras coisas que a gente fez quando foi trabalhar no Coroadinho agora foi justamente, pior que foi na pandemia, né? A gente teve que fazer tudo remoto. Não teve oportunidade de sentar, né, e discutir essas coisas. Né? E aí essas assembleias foram feitas na segunda etapa do projeto no Desterro. Foi muito mais rico, né? Porque ao invés da gente projetar entre a gente e depois mandar as pessoas para aprovarem, a gente começou o processo todo, onde as pessoas também faziam parte do processo de projetar. Né? E aí eles definiram uma série de ideias que depois convergiu para uma ideia específica, que foi uma ação na Rua da Palma. Uma ação de ocupação de 2 casarões que estavam abandonados e que esses casarões estão há anos, muitos anos, reservados para habitação social. Então, era uma ação ativista no sentido de dizer assim, olha como poderia ser essa rua se esses casarões estivessem ocupados. Né? Olha como a vida de um pequeno trecho do bairro poderia ser diferente se o lugar tivesse ocupado por gente. Né? Então a gente teve a ajuda aí de vários coletivos que para fazer essa ação temporária, mas que teve impactos até hoje. Tudo bem que hoje a gente precisaria fazer uma outra ação. Na verdade, a reforma desses casarões precisava acontecer, né, para eles se transformarem em espaço de moradia. Mas, por exemplo, durante um bom tempo não se jogou lixo nessa rua, só por causa dessa pintura desses 2 casarões. E aí vem essa coisa do design social, né? De como é que eu vou viver, pagar conta trabalhando com design social, né? E aí eu descobri um escritório de arquitetura e design em Portugal que só trabalha com projetos sociais. E não trabalha de graça. Uma das coisas que me impressionou, a primeira vez que eu conheci o Ateliê Mob,
em 2015, numa palestra, foi que o dono, um dos sócios fundadores, falou assim: nós não fazemos caridade. Nós trabalhamos com arquitetura e design social, mas a gente não faz de graça. E aí, claro que a gente pergunta: e aí, como é que vocês fazem isso? A gente aprendeu a ir atrás do dinheiro. Então, eles adquiriram uma habilidade de escrever projetos para editais. Então, as comunidades, os bairros mais carentes, procuram eles veem o que é a solução, discutem a solução de forma coletiva, criam um projeto e falam assim: olha, a gente vai atrás desse edital aqui que tem tantos mil euros, não sei o quê, o nosso valor do projeto é tal. Se vocês entrarem, vai ser legal, porque o projeto ganha um apelo, né, social. E aí, bora aprender, é o tal do follow the money, né? Siga o dinheiro. O trabalho desse ateliê é incrível, porque eles fizeram duas estratégias. Aprenderam a escrever projeto, e começaram a escrever todos os projetos em concursos. E aí o que aconteceu? Eles começaram a ganhar prêmio. Quando eles começaram a ganhar prêmio, eles foram dar entrevista na TV. Quando eles foram dar entrevista na TV, começou a pintar outros projetos. Sabe aquela época que teve incêndios em Portugal? Não sei se vocês lembram isso. Foi horroroso, assim. Morreram muitas pessoas incendiadas, encurraladas. Foi uma coisa muito triste. Foi, acho que 2018. Não sei se vocês lembram disso na TV. Foi uma comoção. E eles participaram da reconstrução desses lugares, porque eles ficaram tão conhecidos nesse tipo de projeto com comunidade. Por exemplo, você sabia que tem um escritório aqui em São Luís de arquitetura chamado Porta e Janela, que trabalha com projetos sociais e que faz preços mais acessíveis para pessoas dos bairros periféricos de São Luís? E você sabia que eles estão cheios de projeto? E você sabia que eles têm um casarão aqui no centro, que inclusive é o Café Tebas? Não sei se alguém foi no Tebas. É legal ir lá. Então colabora, inclusive, que o dinheiro que eles usam lá é para manter o espaço. Aí, olha aí, se vocês forem beber uma cerveja, comer um pastel e tal, se junta ao movimento. E quem sabe, você não propõe até... Lá tem um co-work, hein? Por que vocês não criam um escritório de design social também, para trabalhar junto com o Porta e Janela? Isso aqui são... E aí era interessante, porque tem um edital em Lisboa que dá dinheiro para projetos desse tipo. Eles começaram a escrever os projetos e ganhar os editais. Falta esse edital aqui em São Luís. E começaram a fazer vários projetos. E aí, de repente, eu entrevistei o dono, né, o sócio fundador, e ele falou: Delano, cada vez que a gente vai fazendo um projeto, chega mais projetos, porque é um outro bairro, uma outra associação de bairro, que descobriu o que a gente fez, e porque a gente ganhou um prêmio. Por exemplo, esse anfiteatro que foi feito lá ganhou um prêmio internacional de arquitetura e tal. E aí, enfim, escrevam seus projetos em prêmios também, né? Então, é uma prática de ativismo mesmo, entendeu? De pensar que o conhecimento do design, da arquitetura, das áreas criativas pode ser um espaço. Por isso que eu falo para vocês, por que, por exemplo, os projetos da minha cadeira de projeto gráfico, que eu trabalho com desenvolvimento de marca, há 2 anos todos são casos reais. Todos os projetos são reais, para clientes reais, da periferia de São Luís. Gente que nunca ia comprar um projeto de design, porque não tem dinheiro. E porque também nem sabe o que é design, muitas vezes. Mas que é gente que já pensa assim: olha, quando eu crescer e tiver dinheiro, eu vou chamar vocês de novo para fazer outra coisa. Porque é uma coisa que retroalimenta, né? Isso aqui foi uma oficina que a gente fez, né, na época do N-Design. Passa rápido.
junto com o coletivo de Direito à Cidade, aqui de São Luís, o coletivo MAPA, que eles estavam questionando o plano diretor de São Luís, que tinham várias injustiças com as pessoas da zona rural. E aí a gente fez uma campanha de design ativista, de ativismo em design, para forçar os vereadores a conversar com a gente. A gente espalhou o LAMB em várias partes de São Luís, conversar com eles, né? Então a gente provocava nesses. Teve LAMB, gente, foi impressionante. No outro dia de manhã já tinham arrancado. Só para tu ver o poder que esses caras têm, né? Alguém ligou já, olha, botaram LAMB com sua cara, né? E a gente espalhou em vários lugares e conseguiu conversar. Eles conseguiram conversar com alguns vereadores e conseguiram barrar algumas coisas que. Então, por que vocês usam a criatividade para apoiar projetos ativistas aqui em São Luís? Causas feministas, antirracistas, várias, que não tem um tostão, mas que vai fazer com que a cidade fique melhor também, né? Então, a gente pensar que o ativismo de design, ele faz parte da vida, né? Então, é uma forma da gente, através de ações coletivas, fazer com que a vida coletiva seja melhor, né? E aqui foi o laboratório que a gente começou logo no início da pandemia, que foi o Laboratório de Design Social Covid-19, que a gente juntou designers com pessoas da área da saúde, médicos, farmacêuticos, químicos, porque lá no início da pandemia a gente não sabia nada, né? Então a gente começou a produzir material. Isso aqui, olha, tudo foi online, desde a marca do laboratório, que foi essa aqui, né? O perfil, que agora é Labdei Cidade, não é mais Covid-19. E a gente começou a falar sobre a pandemia. Uma travada. Opa. E depois a gente começou a focar num projeto específico que foi ajudar as pessoas em situação de rua do centro histórico, que como tudo fechou, e aquelas pessoas ganhavam comida de muita gente, ficaram sem comer. Então a gente começou a apoiar a União Faz a Sopa, que depois virou o projeto Quentinha Solidária, que precisa de voluntários. Precisa de voluntários. E precisa de doações. Basta seguir lá o perfil do Quentinha e mandar uma mensagem para eles. Essa marca a gente desenvolveu. Então, toda a parte de comunicação a gente começou. Então, essa experiência do laboratório é uma forma de fazer um encontro entre ensino, extensão e pesquisa, né? E a gente já tem trabalhado com a periferia de São Luís em vários projetos de marca. Isso aqui ainda foi antes da pandemia, né? Que a gente começou a pegar a desenvolver projetos de marca para essas organizações. E você não tem ideia o quanto isso dá um up na vida dessas organizações, né? Aí o Pedal das Minas, que é um dos mais conhecidos, a marca ainda não foi implantada, mas vai ser implantada. E aí foi um processo natural que a gente
migrou do Labidez Covid para o Labidez Cidade. Esse é o grupo que está lá, tá atuando hoje. Eu sou coordenador e temos aí gente que está no mestrado em já é mestre, gente que está no mestrado em pedagogia, porque a gente trabalha com processos pedagógicos, gente que está no mestrado de comunicação, muitos alunos e alunas de design. Vocês podem também participar como voluntários e ganhar, inclusive, aí, carga horária, né? Não sei se vocês precisam disso aqui. Rafael vai palestrar aqui também. O Rafa é um dos nossos voluntários aí desde sempre, né? Ex-aluno do Selma e faz parte. Isso conta muito pontos para quem quer fazer mestrado, por exemplo. Projeto de extensão. E aqui já é o nosso trabalho com as oficinas lá no bairro do Corodinho, Polo Corodinho, né? A implantação das marcas que foram criadas na graduação. Esse curso aqui, vocês estão vendo aquele professor estiloso lá em cima? Quem é? O cara tá. E essa foi uma das oficinas. Depois a gente teve mais 2 oficinas. Para fechar, eu queria... Será que tem um áudio aqui que a gente possa... Então, porque... Eu acho que ele toca ali na TV. Se tu botar aqui, ele toca na TV. Se configurar o áudio para TV, ele vai para TV. Do HDMI, tá ligado? Som, isso. Aí é só escolher Samsung, É isso. Isso aqui é o resultado, esse é um dos projetos do Coletivo de Mulheres Negras, e é o resultado de oficinas. Esses vídeos foram feitos por elas e editados por elas. Então a gente está aí fazendo trocas, né, de conhecimento, porque em termos de, por exemplo, feminismo negro, elas sabem tudo, a gente não sabe nada, né? Então, a ideia do Laboratório de Design Social da cidade é apoiar esses projetos que pensam numa cidade, na cidade de São Luís, mais inclusiva, melhor, enfim. Então, bora ver se toca. Polo Coroadinho para somar e contribuiu muito com a nossa população.
com os nossos corpos e acabar com um mundo onde a mulher preta é sempre invisibilizada e subrepresentada. Então, a nossa luta ela vem para isso. A gente enfrenta uma pandemia bem no comecinho, quando surge o coletivo, e a gente vai para a rua, atrás de cesta básica, atrás de água, atrás de várias coisas que pode fortalecer. A gente também tem uma cultura muito forte com o tambor de crioula. A gente acredita que vivemos em um mundo racista, que o racismo é estrutural e ele nos alcança todos os dias. E a gente criou aqui uma fortaleza, que fortalece, que é lastro para nossas mulheres. Eu estou muito feliz pelo coletivo e de olhar para o lado e ver muitas mulheres iguais a mim. Nós somos o coletivo de mulheres negras da periferia. Parou? Deu uma travada. Bem, para fechar, eu queria falar sobre... Eu usei muito Paulo Freire na minha tese de doutorado. E só para citar uma coisa para vocês, que eu acabei estudando também muito design participativo, né? Porque todo esse processo, de certo modo, quase todo design social é participativo. E aí eu acabei indo para o passado para entender como surgiu a ideia de design participativo, porque o design participativo clássico surgiu nos anos 70 nos países escandinavos, né, Noruega, Dinamarca, Suécia. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam usando o design para ajudar trabalhadores sindicalizados a enfrentar injustiças dos patrões. Então, como eles poderiam construir processos que fizessem esses trabalhadores se adaptarem às novas tecnologias que estavam surgindo, a introdução do computador no trabalho, por exemplo, e também nas negociações com os patrões. E aí, qual foi a minha surpresa ao ler uma tese de um dos precursores do design participativo escandinavo, o Pelli N, que é um professor muito conhecido, tem vários livros que falam sobre design participativo, que a inspiração dele para criar as bases do design participativo foi Paulo Freire. Então, a gente vive um momento onde muita gente critica Paulo Freire sem nunca ter lido Paulo Freire. E o pensamento de Paulo Freire pode ser utilizado no design, em qualquer área, e é revolucionário. E eu queria indicar um livro aqui para vocês, que é um livro pequeno, se chama Conscientização. Um livro de Paulo Freire, que é anterior à Pedagogia do Oprimido e os outros vários livros, e que fala da experiência dele, da experiência que ele teve. Não sei se vocês sabem que ele conseguiu alfabetizar uma grande quantidade de pessoas em 40 dias. Né? Inclusive, se tivessem usado realmente Paulo Freire, como dizem que usaram, né? Com certeza o nosso ensino, Paulo Freire é usado em várias universidades no mundo para ajudar as pessoas a adquirirem pensamento crítico. Existe disciplina que aborda Paulo Freire em Harvard para as pessoas aprenderem a defender seu posicionamento crítico. Então, talvez muito do que a gente poderia fazer por esse país seria começar a ler e aplicar Paulo Freire. Lá no laboratório de design social, se vocês quiserem seguir, no Instagram é labdes, labdes.cidade. Então vocês podem seguir lá, que a gente está um pouco parado esses dias porque a gente está fazendo relatório para a UFMA. Mas sábado já tem uma reunião presencial no Coroadinho. E eu convido, se vocês quiserem participar de alguma reunião online para conhecer o projeto, e quem sabe se tornar também
voluntário, nossa, é um aprendizado muito, muito massa, porque a gente tem pessoas de diversas áreas e tem projetos de design muito instigantes, né? A gente vai começar um outro projeto agora com o coletivo de mulheres negras e vai precisar de muita gente do design gráfico, digital, design de produto. Então, pensem nisso. É isso. Se vocês quiserem me encontrar, tá aí o meu e-mail da UFMA, ou vocês podem me encontrar no Instagram também. É a rede que eu mais uso. Vocês podem mandar mensagem lá que eu respondo quando puder, com certeza eu dou um retorno. Vocês querem fazer alguma pergunta? Me disseram que você não gosta de fazer pergunta, mas eu adoro pergunta. Então, mas vocês podem também mandar perguntas depois por e-mail, se quiserem. Então. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês todos, né? A gente sabe que do avançado horário, a gente agradece imensamente a quem ficou por aqui. Muitíssimo obrigado. Espero que tenham aprendido que não é só aquilo que a gente fala todo dia em sala de aula, mas tem uma gama enorme de coisas, de lugares, de procedimentos que você pode ir para ainda assim ser designer. Tá bom? Obrigado a todos e até a próxima. Eu queria tirar uma selfie. Sim, vamos tirar uma foto. Quem quer selfie? Eu tiro uma foto com vocês, Ana. A gente